Olá, muito boa tarde. E aí, pastor Aleixo? Você tá Sextou, bem? hein? Que palavra Graças linda. a Deus. Sextou e que bom, né? É bom, né? Uma semana dessa, de um calor absurdo. Verdade, não sei qual verdade. parte do Brasil que você tá, mas a gente redefiniu o sistema solar aqui, viu? É verdade. Um sol para cada um, Sol, né? Jacareí, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Que Tá mais demais, pertinho, tá né? demais. Prazer estar com você mais uma vez aí do outro lado, sempre acompanhando o nosso Entre Família. Eu, pastor Aleixo, e ela também está com a gente por aqui. Darleide Alves, chega pra cá, minha amiga. Por mais que esteja longe, está perto também. Tudo bem, Darleide? Tudo bem, meus queridos? Bom demais ter vocês, ainda aqui numa certa distância. Por aqui não está quente, aqui já está num clima bem gostosinho. A gente já põe casaco, já sai aqui na rua esperando o inverno, mas logo, semana que vem, eu estou aí para sentir esse calor de perto. Ai, ai, ai. Hein? Vai Conta, pelo Vai. Código Penal, se chama abandono de incapaz. Não, e se prepara para o choque térmico, viu? É. Do friozinho lá pro calor aqui. Vai dar uns 25 graus aí Vai, pra cá. Viu? pelo Já vem menos, né? correndo. Eu acho que, para quem não estava com a gente ontem, né? Eu estou em Portugal e esses dias nós temos aqui feito, inclusive, alguns trabalhos com a Novo Tempo Local em Portugal. Essa parceria Brasil-Portugal dando certo para pregar o Evangelho. Eu estou muito feliz de estar vendo isso também nascer por aqui, meus amados. E boa tarde para todo mundo que está prontinho para o nosso Entre Família de hoje, para falar de relacionamento, aquele tema que a gente gosta, para acertar os ponteiros de casa, né? Verdade, hein? Esse é um assunto que diz respeito a todos os casais, né? Porque assim, pastor Aleixo, quando a gente olha para as redes sociais da Darleide, né? A gente vê aqueles casais parecendo de propaganda de margarina, né? Tudo perfeito, tudo direitinho. Aí a gente olha para o nosso relacionamento, mas o que está acontecendo? Eu tenho isso e aquilo, que são problemas normais dentro de um relacionamento comuns, né? Que a gente às vezes acaba vendo as pessoas de fora em redes sociais que mostram só o que quer mostrar realmente. E a gente pode ficar naquela, não, então meu casamento não está dando certo e tal. Somos tentados a pensar isso em alguns momentos, não é mesmo? E é uma competição mais covarde que existe, né? Competir com o computador. Horrível, Verdade. horrível, porque lá você vai competir com o Instagram, tudo ali é lindo, né? Com a minha certeza. casa só tem 6 cores, não tem 1 milhão de cores que nem lá. Mas sabe que isso é uma coisa muito séria, né? Porque um dos problemas que nunca vamos conseguir solucionar são os problemas que não existem. É verdade. Você pode gastar a vida inteira que você não vai solucionar porque ele não tem, né? E no casamento, isso é bravo quando a gente começa a se entristecer por problemas que não são problemas, não é mesmo, Darleide? Exatamente. Eu preocupada com esse assunto de ter justamente trabalhado do modo como nós pretendemos hoje, porque eu tenho percebido que qualquer divergência num casamento, qualquer dificuldade, qualquer diferença, as pessoas já estão rotulando aquilo como um problema muito grave, é narcisista, é alguma coisa assim patológica, quando muitas vezes é falta de sabedoria ou falta de maturidade. As diferenças. Eu tenho 31 anos de casada e até hoje meu marido é bem diferente de mim. O que a gente aprende é a ajustar, mas nós não conseguimos ajustar um casamento, pois nós quisermos que elas sejam exatamente como a gente espera, perfeitinha, bonitinha, no seu devido lugar. Então vamos tratar dessas coisas aqui no nosso Entre Família. Verdade, para quem vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto aqui, Daniele Santos, que é terapeuta de casal, está com a gente por aqui, já é conhecida, né? Já esteve em outros programas aqui dentro de família, mas nessa casa nova ainda não. Bem-vinda, tá bom? E tem umas notícias hoje, falando em diferença, viu? Falando em diferença, o Luquinhas, que está com quase 90 quilos, mas continua sendo chamado de Luquinhas, traz coisas hoje do hashtag que eu recomendo que você foque e preste atenção. Seja bem-vindo, que bom falar com você, Lucas. É um prazer estar por aqui. Boa tarde para você de casa, Abinal, pastor Darleide, um abração para vocês, viu? Pessoal, é o seguinte, tem notícia bem diferente por hoje. Eu vou contar um caso super raro, que é uma gravidez. Uma mulher tem 2 úteros. Só que ela tá grávida de gêmeos, só que cada um tá sendo gerado em um útero. É uma condição super rara, 1 em 50 milhões. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, tanto que os bebês podem nascer em dias diferentes ou até semanas diferentes. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E essa questão de calor, aí não tá aguentando mais, eu posso garantir, ó, essa onda de calor está com os dias contados, mas daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Muito bom. Bora pro intervalo então? É rápido. Daqui a pouco estamos de volta com muito mais aqui no Entre Família.
Pois é, estamos de volta por aqui no seu Entre Família. Bom comecinho de tarde para você. Obrigado aí pela companhia. Quem sabe naquele corre-corre de sexta-feira, mas o ouvido tá aí, ó, coladinho na TV, né? Aumenta o volume, se não dá para parar para assistir, aumenta o volume e acompanha com a gente que o programa de hoje tá demais, viu? Especialmente você que já é casado, né? Há pouco ou há bastante tempo, ou você que ainda não é casado, mas está aí já nos planos de casar, vai captar muitas dicas importantíssimas por aqui também, tá bom? E hoje a gente recebe aqui para falar sobre esse assunto, né? Problemas comuns no relacionamento. A gente tem o prazer de receber a Daniele Santos. Daniele Santos, que é terapeuta de casal, pode vir para cá, Dani. Prazer te receber. Primeira vez com a gente aqui nesse novo cenário, né? É verdade. Seja muito bem-vinda, fica à vontade. A Daniela, que já esteve com a gente em alguns outros programas, estava até contando aqui, né? Com o Cris, com a Carol também, com a Suzane. E agora, nesse espaço novo, bem-vinda a essa nova casa. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ó, a Daniele, que é terapeuta de casal cristã, especialista em relacionamento e dependência emocional, vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante, de extrema importância para todos nós. E a gente vai falar de um assunto que ele é importante e corriqueiro, né? Está presente na vida da gente, não dá para você separar um tipo de pessoa que está alheio, né? De vez em quando a gente tropeça em nós mesmos, né? Todos nós, inclusive as terapeutas, né? Exato. Nós fazemos parte da categoria das pessoas acham que não vão passar por isso, né? Mas aí a gente tem histórias para contar. Mas conta pra gente, né? Como que é esse exercício de começo de tentar separar o que é um problema do que, de fato, é algo que se espera que aconteça, né? Eu acho que a gente romantiza muito, né, o relacionamento. Acho que a gente aprende relacionamento com romance. Né? A gente aprende nos livros, a gente aprende nas novelas. As novelas acabam... O final da novela é o casamento, né? Sim. Ela acaba quando começa, não é não? Ela acaba quando deveria começar a história. Acabou o casamento, seremos felizes para sempre. Então, a gente romantiza muito e acaba se perdendo. A gente leva para o relacionamento essa ideia de romance, de que é tudo perfeitinho, de que vai ser tudo lindo, que a gente se ama demais e vai dar tudo certo, né? E, na verdade, a gente não aprende algumas habilidades essenciais que um relacionamento precisa ter, né? Desenvolver algumas habilidades que são essenciais da relação. E a gente chega ali só com expectativas. E desenvolvimentos que não vão acontecer naturalmente. Exatamente. Né? O que acontece naturalmente é o egoísmo. Ah, verdade. É verdade. As virtudes. Eu querer mudar o outro, né? Isso acontece... Eu vejo pessoas gastando muita energia em querer mudar o outro ao invés de aceitar o que eu tenho. Eu vejo casais, assim... Tem ou um esposo ou uma esposa que é super gente boa e tem o outro cônjuge que não consegue aceitar, que é que ele caiba na minha fantasia de marido ou de esposa ideal. E às vezes eu falo, olha a realidade, o que você tem, né? Para de querer fantasiar. Olha para esse homem, para essa esposa, da forma que ele é, da forma que ela é. É um camarada legal, disponível, uma esposa que está disposta. Né? Vamos trabalhar com aquilo que a gente tem, não com aquilo que a gente fantasia que poderia ser. Verdade. E a gente fica gastando energia querendo transformar o outro naquilo que eu gostaria que ele fosse. Verdade. Eu acho que tem muita expectativa. Eu falo que a melhor forma da gente criar distanciamento é criar expectativas. E no relacionamento maduro, eu direciono. Eu falo para você, eu gosto disso, eu não gosto disso. Eu tenho uma ferramenta que todo mundo que já passou no meu consultório conhece, que é a ferramenta do feedback. Uma vez por semana, para e pergunta para sua esposa e para o seu marido. O que eu fiz essa semana para você que você gosta, que você gostou? O que eu fiz essa semana para você que te desagradou? E a gente vai sendo direcionado, vai aprendendo. Pô, ela gosta disso, vou fazer mais vezes. Ela não gosta disso, deixa eu me... Aí tem gente que tem aquele medo da DR, né? Ai, não, chamou para conversar, já vem aquela... discutir o relacionamento, muita gente foge disso, né? Agora, Darleide, você comentou que são 31 anos de casados, né? E nesses 31 anos, tá tudo perfeito, Darleide, sempre perfeito, seu esposo não tem um errinho, como é que é? É para rir. Olha, tem começado por um lugar melhor nessa conversa do que justamente tratar sobre isso que a gente tem como ideal e que muitas vezes não cabe na nossa realidade.
Eu, por natureza, não sou uma pessoa muito romancista ou idealista, eu sou muito prática e real. Então, meu marido sempre foi quem ele é para mim, carne e osso, e gente que erra como eu, e que a gente se aguenta e que a gente se molda. E, obviamente, que em 31 anos nós já temos muita coisa parecida. Meu marido já é bem parecido com o que eu me sinto mais confortável de tê-lo, e ele a mim, porque a gente se muda, a gente se molda, a gente faz esse feedback ao longo desses anos todos, como a Dani fala agora, se é necessário usar essa ferramenta. Mas não poderia ter pontuado algo mais significativo do que isso que ela trouxe inicialmente, Dani. Muito bom. É justamente essa idealização e essa romantização. Uma vez eu encontrei um historiador, ele é do Maranhão, ele fez doutorado na USP em São Paulo, propriamente dito, sobre o impacto do romance, das telas, dos filmes de Hollywood na nossa compreensão do que é o amor. Então, ele conseguiu trabalhar na sua tese se utilizando de filmes românticos de maior alcance e impacto no mundo, como aquilo reverberou na qualidade, inclusive, dos relacionamentos, mas precisamente no modo como a gente enxerga relações. Então, não, meu casamento não é perfeitinho, mas eu já posso dizer que com maturidade a gente alcançou um bom lugar na vida para eu saber quais são as limitações ou qual é o jeito do meu marido ser e o meu jeito de ser, e a gente aprende a se gostar assim. Legal. Eu venho algumas coisas na minha mente, ouvindo o Darley falar. Uma das histórias que eu gosto de contar em casamento é de um homem chamado Johnny Lingo, que ele pagou 7 vacas pela esposa dele, quando o normal, na cultura deles, era uma vaca, que era muita coisa de dote, uma princesa recebia 2. E uma repórter perguntou para ele, como é que você achou uma mulher que você pagasse 7 vacas de dote? Ele falou, me apaixonei pela minha esposa. Ele falou, mas e daí? Eu disse que quando eu tivesse casado, eu casaria com uma mulher de 7 vacas, eu encontrei uma mulher e dei 7 vacas por ela. Simples assim. Ele não esperou encontrar alguém. Ele encontrou alguém que era, se a minha esposa vai ter 7 vacas. Eu acho que isso aí, nesse ideal de você não romantizar e não criar um fantasma dentro de casa, né? Um espectro de alguém e a gente avançar. Mas tem uma coisa interessante, né? Que eu acho que se conecta com essa questão da idealização, é também achar que o único relacionamento que a pessoa vai ter é comigo. Né? Ela não se relaciona consigo, com Deus, com a sociedade, com os demais amigos. E isso tem gerado também, é muito comum ver esse tipo de problemas, né? É verdade. E é tão importante, né, a gente ter o nosso momento, a nossa individualidade. Né? O universo feminino ele é muito diferente do universo masculino. Tem coisas que a mulher precisa e tem coisas que o homem precisa. Né? A mulher, a gente tem um hormônio, que é a oxitocina, que é o hormônio feminino, que traz a tranquilidade, traz a paz, o relaxamento. Então, aonde que a mulher encontra isso, né? Se a gente parar aí para avaliar um pouquinho, aí para trás, aí, as nossas avós, aí, né, quem sabe, para lembrar que mais ou menos naquela época, as mulheres, elas estavam tudo juntos, assim, ó, ajudando, uma cuidando do filho da outra, uma cozinhando ali na casa da outra, botava a cadeirinha lá fora e conversava, turminha do tricô, turminha do crochê. Então, elas estavam abastecidas desse universo feminino, que é o universo de partilha, é o universo de acolhimento, é o universo de desabafo. O homem não tem essas coisas. Vai colocar o homem para ficar falando de emoções e sentimentos, vocês não sentam para falar sobre isso. Só no estádio. Vocês não sentam para falar dos sentimentos. No estádio a gente... Fora isso... Tá certo. O homem chega para falar sobre futebol, sobre passar informações, né? Então, a mulher busca no homem esse acolhimento que ele não tem por natureza. É um dos grandes conflitos dentro do relacionamento, inclusive. A mulher buscar esse acolhimento, porque a mulher, quando chega trazendo um problema para o homem quer resolver. E aí ele chega já resolvendo, por que você não faz assim, por que você não faz assado? E ela está à espera do quê? Nossa, querida, vem cá, dá um abraço. Isso não costuma, né? O homem chega e vai e resolve. Então, a gente tem necessidades diferentes, somos diferentes. E a mulher... ter as amizades dela, sair de vez em quando para almoçar com uma amiga, né? Ter o relacionamento dela fora dessa relação, assim como o homem, sair, né? Se abastecer ali, às vezes sai, joga um futebol, volta. A gente volta tão melhor, a gente volta tão restaurado, todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Acho que essa é a questão tão importante, né, Darley, de a gente
A maneira como eu construo relacionamentos saudáveis em todos os âmbitos me forma uma pessoa melhor para o meu relacionamento dentro de casa e o meu relacionamento com os de casa não fica parasitário. Agora, se eu gerar todas as dependências e todas as necessidades que ele não vai suprir dentro de casa, já se arrebenta, né? É isso. Com o parceiro. Eu falo que uma das frases mais perigosas que a gente pode dizer para alguém é: eu preciso de você. Ela esconde tanta coisa. Não, interessante até esse ponto que a Daniela colocou aqui, né? De às vezes o que o homem tem essa de resolver o problema. Chegou, a gente já tenta resolver. Lá em casa, às vezes, o que é que acontece? A esposa às vezes está naquela, né? Ai, tem um monte de coisa para fazer na casa e tal. Eu falei, um monte de coisa o quê? Vamos ver. Ah, não, tem. Aí começa a pontuar, eu vejo que são coisas, às vezes, não tão grandes assim, né? E aí eu falo, não, tem isso, deixa que isso eu faço, o que você faz e tal, beleza. Só que, às vezes, você falando agora, eu entendi o que realmente, às vezes, ela quer, né? Às vezes é um acolhimento e tal, e às vezes a gente vai nessa para poder resolver, né? E outro ponto muito interessante que você colocou aqui, é esse que as mulheres, antigamente, elas tinham esse momento de conversar entre elas. E hoje eu vejo muito, trazendo até essa questão das redes sociais também, né? Às vezes acaba vendo muito, não tem mais aquele convívio com outras mulheres, às vezes devido a tanta correria e às vezes, não sei, falta de colocar uma rotina, um tempo para ele, um tempo para ela, para sair com os amigos, com as amigas. E aí as redes sociais acabam fechando muito nisso e traz o quê? Mostrando uma realidade que não existe. E aí acaba fantasiando muito aquilo, né? Fantasiando aquela realidade que não existe, traz para dentro do relacionamento e é onde acaba trazendo muitos problemas, onde antigamente elas conversavam, viam que eram problemas reais que tinham e conseguiam resolver facilmente. Hoje não, a internet mostra um negócio muito lindo, muito bonito, ela olha, não digo só para as mulheres, mas os homens também, em boa parte dos casos, olha para dentro, não, tá tudo errado, não dá certo. A gente não conhece por trás dos bastidores, né, da vida daquelas pessoas que estão ali, o melhor sorriso, aí o melhor a importância das mulheres ter o momento delas com as amigas e os homens deles com os amigos também, né, Darleide? Esse é um aspecto importante, né, da individualidade. Em se tratando, assim, do que nós nos propusemos a trabalhar hoje, né, sobre as pequenas coisas do dia a dia, que acabam sendo grandes tropeços para os relacionamentos, tem a ver com justamente não saber respeitar a individualidade. Não saber respeitar, por exemplo, um gosto do outro, um jeito de o outro lidar com alguma questão na vida. Eu acho que um dos grandes prejuízos da nossa relação, de modo geral, mas em especial o casamento, que é a nossa relação mais íntima, é justamente esse nosso querer mudar, insistir com que o outro se adapte ao meu modo, à minha visão. A gente vê problemas de casamento, gente, que não gosta do jeito de o marido falar, não gosta do vocabulário, não gosta do tom de voz, não gosta do jeito que se veste, quase que não gosta da pessoa inteira. Então, as coisas pequenas do dia a dia acabam sendo grandes prejuízos, porque justamente nesse aspecto a gente não respeita a individualidade do outro. É o outro. Puxa vida, ele tem gostos, ele tem desejo, ela também, ela tem as suas expectativas. Claro que nós somos parceiros, claro que a gente precisa se ajudar, mas acontece que a gente despende muita energia para com aquilo que não faz sentido e a gente acaba se esquecendo do que tem de bom nessa relação. O que é bonito nesse homem ou nessa mulher? Quais são as virtudes, quais são os valores, o que sustenta a nossa relação? Gente, não é mais tempo de a gente ficar brigando por conta de toalha jogada em cima da tal da cama. Não é possível que, com tantas questões importantes para a gente administrar, uma toalha molhada em cima da cama, deixa a toalha molhada. O máximo que você pode fazer, que eu faria, era colocar a toalha molhada do lado dele deitar, ou dela deitar. Põe lá, quando ele foi molhado. Um edredom impermeável, né, que resolve isso tudo. Como é, Aleixo? Um edredom que isole, né? A gente, depois de tantos anos de civilização, põe um edredom que não molha. Pronto, é isso, assim. Justamente a gente gasta muita energia com pouca coisa. Quando é um casal recém-casado, não é um casal que ainda está descobrindo a complexidade de dividir o teto, a cama, a escova, enfim, o que seja, ou é para ser tudo, dividir a vida, você ainda entende. Mas quando eu acompanho casais que já têm uma jornada maior, mas que lidam com questões tão pequenas, eu digo, gente, vão crescer na vida, vão crescer, vocês estão muito crianças.
Então, vamos aproveitar esse momento para dizer aos casais, prestem atenção o que é a cada batalha que vocês estão batalhando. Faz sentido? Não tem coisas mais importantes do que essa bendita toalha molhada? Aí eu lembro de algumas das suas colocações, Aleixo, quando você diz assim, por exemplo, quebrou o meu carro. Isso é problema de quem tem carro. Problema que meu marido deixa a toalha molhada na cama. Isso é problema de quem tem cama, de quem tem toalha, de quem tem um marido também. Ou seja, tem quem coisas... toma banho. Mas é exatamente isso mesmo, né? Se você perder isso tudo... Eu, quando perdi meu pai, alguém falava isso pra mim, eu briguei com meu pai. Eu falei, troca comigo. Eu não brigo com meu pai. Verdade. Sabe o que é interessante também, que a Darleide falou? É a gente aprender com as diferenças. Se você é diferente de mim, eu posso aprender tanto se eu der uma chance, né? Às vezes eu tô conversando com meu marido e eu acho que ele tá falando abobrinha. Aí depois eu paro para refletir, eu falo assim, será que ele tem razão? Faz sentido. Né? Faz sentido. Então, se eu me permito aprender com as diferenças, eu posso crescer, eu posso ter um olhar diferente, uma perspectiva diferente. A gente pode usar isso como uma coisa boa, né? E não querer que o outro pense igual a mim. Essa é a lógica divina, né? A lógica divina da complementaridade. Verdade. Essa maturidade, né? Para entrar no relacionamento e saber que vocês vão ter muitas diferenças ainda e aprender, né? Dia a dia, um com o outro, ao longo de toda a vida. Enquanto tem vida, a gente está aprendendo, né? É verdade. A nossa vida é um grande aprendizado. Lucas já está por aqui. Daqui a pouquinho, o que tem depois para a gente, Lucas? Já estou por aqui só numa outra perspectiva, só escutando bastante, aprendendo bastante com vocês, viu? Não tem como dar errado, hein, Lucas? Ou será que tem? Tô aprendendo aqui. Pessoal, é o seguinte, tem que continuar com a gente, o programa continua, a gente vai falar mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Ainda tem hashtag, ainda tem uma conversa, aquela dinâmica, a gente entender o seguinte, motivo pelas quais as pessoas reclamam do casamento. Fica ligadinho com a gente, vai para um breve intervalo, coisa super rápida, a gente volta já. Hashtag na área, hein, pessoal? Eu já começo com uma notícia bem diferente, viu? Imagina só, você, mulher, descobrir que está grávida de gêmeos e que seus bebês podem nascer em dias ou até semanas diferentes. Essa é uma realidade da Kesley. Ela que mora no Alabama, nos Estados Unidos, ela tem 2 úteros e 2 colos de útero. É uma condição super rara chamada de útero de Delfo. Foi lá pelo mês de junho, mais ou menos, que ela descobriu que estava grávida de gêmeos e, para sua surpresa, cada bebê estava sendo gerado em um útero diferente. A gente tem até algumas fotos que eu quero compartilhar com vocês, quando eles descobriram o que estava acontecendo aqui, a surpresa deles. E aqui ela já está grávida, aqui ela certinho, com a barriguinha, tudo. Nas redes sociais dela, deixo aqui até para você depois quiser seguir e acompanhar um pouco dessa gestação. Ela compartilha tudo o que está acontecendo por lá. Ficou muito legal essa foto, eu achei legal trazer para vocês, viu? E ela descobriu essa anomalia, anomalia assim que eles acabam chamando também, aos 17 anos. E desde lá, pessoal, os médicos sempre afirmaram que seria muito difícil ela engravidar. Só que desde então, essa já é a 3ª gestação e agora é com gêmeos. E já está, olha pessoal, tudo bem com eles. Os úteros são diferentes e considerado independente. Ou seja, cada um está sendo diferente por ali. Tem acompanhamento do médico de 15 em 15 dias. Está sendo analisado como vai ser o parto. Se vai ser normal ou então a cesariana, né? E de acordo com os exames, está tudo bem com os bebês. E pelo que parece, as expectativas por lá, eles devem chegar bem pertinho ali do Natal. Algo super raro. Eu estava lendo aqui, pessoal, um caso em 50 milhões. Puxa. Super diferente. Agora imagina, pode ser que nasça em dias diferentes ou então até semanas diferentes. Mas tá tudo bem, já acabou vendo aqui as notícias, achei muito... 1 em cada 50 milhões esse caso. Que caso curioso. Não, imagina esse nascimento, a criança tem que dar seta. Uma confluência. Não, eu vou primeiro. Não, quem vai primeiro? Diferente, né? E até para o casal digerir isso tudo, né? Puxa, que... E a primeira gestação já vê assim... Imagina. Demais, demais. Recebendo a notícia, tá grávida novamente, já é a 3ª gestação, só que agora é gêmeo, só que cada um está num útero diferente. E receber essa notícia, pode ser que um nasça num dia, o outro no outro dia. Enfim. É a 3ª gestação dela? 3ª gestação dela. Isso porque os médicos tinham falado, vai ser muito difícil a gravidez, muito difícil.
Só que aí, terceira gestação já, e agora é gêmeos. Imagina Então, um irmão conversando com o outro. Nós somos gêmeos, mas ele nasceu 15 dias antes de mim. Peraí, como é que é essa história? Não, em úteros diferentes também, né? Que os gêmeos, geralmente, eles se desenvolvem dentro de um útero só. Mas não, será que é gêmeos? Será que são gêmeos mesmo? Eu ia perguntar isso, será que é o nome que se dá? Será que é? Exatamente. Mas eu tô ficando de olho aqui, já estou seguindo, inclusive, para quando nascer, trazer também. Falar, Vou seguir também. Trazer a notícia certinha aqui para vocês. E mudando um pouquinho de assunto, pessoal, vocês viram aí, acompanhar essas últimas semanas, essa onda de calor. Eu quero saber como é que vocês estão se virando com essa onda de calor. Não tô Olha, me não virando. estamos se virando. Não tô me Encarando? virando. Para dormir tá difícil, né? Rapaz. É, eu acho que essa é a expressão. Eu tô me virando. A noite inteira você fica É a melhor se resposta. virando, tentando achar uma posição Aquele confortável. suador, né? Então, Mas ó, vamos que vamos. vou aliviar vocês, porque é o seguinte, depois dessa onda de calor que eu posso dizer para vocês que abraçou aí todo o Brasil, ela já deve estar com os dias contados. Ela deve ir embora nos próximos dias, aliás. Ontem mesmo, o INMET emitiu um alerta de potencial perigo para temporais em 7 estados e também o Distrito Federal. O alerta ele foi direcionado para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e o Distrito Federal. Então já anotou por aí, sabe mais ou menos se é essa a sua região ou não, mas eu quero mostrar aqui no mapa para vocês um mapa que o próprio INPE ele acabou divulgando como estava a situação ontem. Ou seja, quanto mais vermelho é onde está a onda de calor. Isso foi ontem, pessoal. Você viu pegando boa parte do Brasil aqui, só livrando realmente parte do sul. Então, boa parte do Brasil estava dentro dessa onda de calor. Ainda sofre efeito durante o dia de hoje, mas o tempo pode começar a mudar ainda hoje, principalmente aqui para o sudeste, São Paulo. Isso porque uma frente fria vai avançar, ela é mais forte, vai conseguir romper essa barreira aqui do calor e diminuir a temperatura. Pode trazer chuva, principalmente amanhã. Aquela temperatura, sabe, tá muito quente, daqui a pouco do nada é brusca, ela cai e com força. Então isso pode acontecer. Uma frente fria, ela já está sendo gerada na Argentina, já deve passar pelo Rio Grande do Sul e ela vai subir muito rápido. Tanto que eu tenho até um outro mapa para poder mostrar para vocês aqui. Eu já até expliquei um pouco como é que é essa coisa de a frente fria avançando, vai encontrar com essa onda de calor. Tem um outro mapa, não sei se a gente consegue colocar aqui na tela agora. Isso. A frente fria ela vai avançar do sul e ela vai avançar muito rápido dessa vez. Ela não vai ficar estacionada, vai chegar daqui 2 dias, 3 dias, não. Amanhã mesmo ela já sobe o sul, chegando no sudeste, e ela vem empurrando toda essa massa de ar quente que está estacionada. E aí que mora o perigo, pessoal, porque é o seguinte, vai coincidir essas duas temperaturas, quente e frio, formação de nuvens de chuva, acúmulo lumínico, que eu já expliquei para vocês, são essas nuvens altas, 12 quilômetros, você pegar aqui para cima. Chuva, granizo, raio, ventos fortes. A própria Defesa Civil aqui de São Paulo emitiu um alerta de ventos fortes a partir de hoje, coisa de 100 km por hora. E, claro, muita chuva. Então, sexta, hoje pode mudar, sábado, domingo, com muita chuva, principalmente para a região sudeste. Então, e na parte de segunda-feira, a temperatura já cai, quem sabe aí na casa dos 25 graus para quem mora em São Paulo. Vai refrescar um pouquinho. Darleide, então é provável que você chegue aqui, ó, não vai pegar aquele choque tão grande, viu, de calor. É, mas de qualquer maneira, da última vez que o alerta foi de vento forte, São Paulo ficou 5 dias sem energia, né? A gente fica sempre assim, melhor aqui, mas o que dificulta por acolá? Eu já fico na expectativa do que o Lucas vai contar aí dessa tal de massa de ar frio, empurrando a massa de ar quente. Eu digo, Jesus. Mas, enfim, testemunhando mudanças climáticas muito sérias, muito severas, que até mesmo os profissionais da meteorologia ainda ficam admitindo que não sabem exatamente o que está por vir e que muitas vezes são pegos até de surpresa, né? Mas fiquemos atentos, sinal dos tempos. Eu venho com as atualizações mais pra frente, pessoal. E agora, mudando de assunto, você sabia que as suas escolhas de cores nas roupas podem tornar os dias ensolarados ainda mais agradáveis? E por isso mesmo, tá em tempo de hoje, a gente separou pra gente algumas dicas de cores para você usar no seu dia a dia em dias de sol, viu? Garantindo aquele conforto e também o bem-estar. Mas que história é essa, Jô? Pode contar pra gente. Você sabia que a maioria das roupas tem o poder de bloquear ou refletir os raios solares? Cores escuras ou vibrantes, como vermelho, preto e azul marinho, têm maior capacidade de absorção do que as cores mais claras, como o branco e tons pastel.
Mas atenção! Roupas brancas feitas com tecido solto ou aquelas que ficam úmidas e coladas à pele não oferecem uma proteção adequada. Por isso, lembre-se, qualquer peça de roupa é melhor do que nenhuma. Quanto mais fechada a trama do tecido, mais eficaz será na proteção contra os raios solares. Escolha suas roupas de maneira inteligente, sem comprometer a sua saúde, desfrutando do sol com segurança. É isso aí, valeu, Ju, pela sua gente ficar ligadinho. Realmente sabe que tá em tempo de fazer algumas mudanças e, claro, ficar super bem na onda do calor, quando tiver um pouquinho mais frio. Mas, galera, é isso daí, eu vou ficando por aqui hoje. Pra mim, sextou já. Bom programa pra você, tô de olho aqui anotando tudo que vocês estão falando, tá bom? Obrigado, hein? Com esse programa da Leide. Tchau, tchau, viu? Abraço. Obrigada, querido. Tchau, tchau. E a gente segue daqui no seu Entre Família. Agora é momento de trazer uma dinâmica. Vamos lá para a nossa dinâmica. É isso, né, produção? É a dinâmica agora? É isso. Vamos lá para a nossa dinâmica, trazendo aqui algumas questões, né? A gente vai entender aqui algumas questões, algumas frases, né, que são ditas ali dentro do relacionamento, para a gente poder conversar. Nossa terapeuta está por aqui para nos ajudar, né? A Daniele Santos vai nos ajudar com algumas dessas frases que chegaram e ajudar a resolver alguns problemas causados por algumas dessas frases. Vamos jogando aqui na tela já. Vamos ver se está tudo certo aqui para aparecer. Enquanto isso, a gente continua falando um pouquinho sobre essa questão, né, dos conflitos, por coisas tão pequenas que poderíamos, né, ou deixar passar ou resolver de uma forma mais amigável também, né, Dani? Acho que todas as vezes que eu vim aqui, eu falei a mesma frase que eu vou repetir. De extrema importância. O casamento é lugar de pessoas maduras. Verdade. Pessoas maduras conversam, resolvem problemas. Então, sim, problemas todos teremos. Somos pessoas diferentes, não tem como não ter problema no relacionamento. A maior habilidade que um casal precisa ter é a habilidade de resolver os problemas. É sentar e conversar, é saber ouvir, né? É falar quando eu preciso falar. E ouvir, aprender a ouvir. Então, é um lugar de pessoas maduras, onde a gente conversa, onde a gente entende, onde nem sempre vai ficar bom para mim, nem sempre vai ficar bom para você. Às vezes vai ser do meu jeito, às vezes vai ser do seu. Às vezes a gente inventa um jeito nosso ali, né? Nem sempre. A gente vai dando um jeitinho, vai aprendendo ali um com o outro, né? E maturidade é uma compreensão de uma realidade, né? Às vezes a gente viaja. Eu gosto de uma frase dizer assim, o fato de você pensar que você vai dar 2 passos na água, daqui a pouco eu falo sobre isso, não faz que você não fala que você não vai afundar. A realidade é, se você está ali, você precisa de um barco. A realidade é que uma nuvem densa gera chuva, né? É o outro, é uma realidade, né? Isso é muito legal. Eu gosto de uma frase do Ernest Hemingway, num dos livros dele, que ele pergunta para um jovem soldado que está empolgado para ir para a batalha, ele fala assim, e quem vai estar na trincheira com você? E aí o soldado fala assim, isso importa? Ele fala, mais do que a guerra. Eu fico pensando nisso, né? Quando a gente fala de casamento e tal. Antes de pensar nas qualidades e nos defeitos, eu falo assim, essa pessoa aqui decidiu passar o resto da vida comigo. Já é um ponto fundamental para se pensar no futuro sobre ela. Com certeza. É alguém que escolheu passar a vida com você, é muita coisa. Verdade, juntos na trincheira, né? Juntos na trincheira. Enfrentando as guerras que vêm pela frente. Vamos lá, reclamações comuns no relacionamento. E a gente começa já com a primeira frase. Às vezes tudo que eu quero é um final de semana inteiro sem meu marido e aproveitar para sair com as amigas, pegar uma praia. Será que a paixão acabou quando tem esse sentimento? E aí, Dani? Eu acho que é natural esse sentimento, né? Se acontece dentro de um relacionamento ou não, cada relacionamento vai ter as suas próprias regras, né? Então, aquilo que às vezes para mim parece um absurdo ou para mim é super normal, para o outro não é. Então, a preocupação dela é se a paixão acabou por eu ter esse desejo, né? E é natural a gente às vezes querer sair um pouco, espairecer, conversar com a amiga, estar com a amiga, né? Foi o que eu falei ali no começo, né? É natural a gente ter esse desejo exatamente por diferença dos universos aí, feminino e masculino. E saudável para o relacionamento, né? Exatamente, totalmente. É saudável para a relação. Eu ser indivíduo, antes de eu ser esposa, eu sou um indivíduo, né? Eu bem comigo mesma, eu sou a melhor esposa, eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor
empresária, funcionária, né, o que quer que seja, trabalhadora. Então, eu estando bem comigo mesmo, né, e isso faz parte do individual, eu poder olhar para mim, poder ter o meu momento, poder relaxar. Isso não quer dizer que eu deixei de amar. Faz sentido eu querer ter essas vontades. Se a paixão não acabou, alguma coisa de errado aconteceu, né? Porque a paixão tem que acabar, né? Exatamente. Você sabe que, acho que é no livro do Gary Chapman, das 5 Linguagens do Amor, ele fala que a paixão e o amor nunca deveriam nem ser comparados. Eles não existem nem grau de comparação nenhum entre eles. O amor só acontece quando a paixão vai embora. Né? Aí eu construo, eu preciso tirar essa fantasia, né, da paixão para eu poder construir o amor. Alguém chega para mim e fala, eu amo minha esposa do mesmo jeito que eu amava 20 anos atrás. Eu falei, então, você está com problema. Eu acho questionável. Esse amor não mudou, não desenvolveu, não amadureceu. A gente precisa considerar aí nessa colocação feita compartilha desse desejo de passar um final de semana com as amigas, será que a paixão acabou? Veja como as coisas se misturam, né? Vem novamente naquele bojo da idealização de que você amar alguém é estar o tempo inteiro grudada com ela, junto dela, toda hora, todo tempo, e que se você pensa que um momento diferente com amigos ou com a família, ou mesmo sozinho, não há nisso nenhum prejuízo para a relação quando isso se faz compreendendo só a individualidade. Mas veja como, será que a paixão acabou? Será que bom que acabou e agora você é maduro para saber, amor, eu amo você, mas eu quero tanto ficar um final de semana com a minha família ou com amigos. Agora, nós muitas vezes olhamos disso do ponto de vista da mulher. E se o homem quiser também ficar um final de semana com os amigos, ir para uma pescaria, para um futebol, as meninas estão prontas para isso? As mulheres entendem que os homens também têm o seu tempo, a sua individualidade, quer também esse final de semana sozinho? A gente admite, as mulheres querem ter o seu tempo, as meninas querem ficar sozinhas, querem ir para o shopping com as amiguinhas, mas e se os amiguinhos quiserem? As amiguinhas vão deixar o marido ir também? Então, quando a gente pensa em individualidade, é individualidade para homens e mulheres. E que muitas vezes nós não admitimos isso do homem. Isso se inclui, por exemplo, muitas vezes quando o marido está em casa e ele quer ficar um tempo lá no quarto ou no escritório ou na sala, lendo, vendo, jogando, o seu momento até de videogame, sei lá o que seja, mas também é o momento dele. É só para chamar a atenção de que também os meninos têm necessidade de a sua individualidade. As mulheres muitas vezes fazem guerra por desrespeitarem isso. E o homem quer, às vezes, aquele silênciozinho, né? A gente já comentou até sobre isso em alguns outros momentos, né, pastora Alexandre? Ela fala assim, você pode ir. A minha esposa não faz isso, mas só um exemplo aleatório. Mas eu vou escolher quais são seus amiguinhos. Olha lá, ó. Eu, por outro lado, já estou entediada com o meu marido. A gente já viajou, teve filhos, fez tanta coisa junto que parece não ter nada novo para se divertir a dois. Situação totalmente diferente e a resposta a gente vai para o mesmo lugar. Né? É a idealização do casamento. Não é verdade? Então, assim, não tem que ser sempre um romance. Está ali, ó. Não tem que ser sempre um romance. Não precisa ser sempre assim. E se por um acaso não tá bom, tá monótono, não tá legal, nós, com muita maturidade, sentamos e conversamos. É verdade. Né? Será que não é hora, de repente, de tirar alguns sonhos da gaveta, que a gente às vezes vai esquecendo, vai deixando para trás? Né? Senta e conversa, aquelas coisas que antes a gente fazia, que era legal, ou que a gente nunca fez e que tem vontade. Então, a gente senta e conversa, é trazer a maturidade para essa relação e não ficar nessa expectativa de que sempre vai ser tudo muito lindo. Eu não troco uma intimidade por uma novidade, jamais. A intimidade é melhor que a novidade. Tá querendo novidade, mas o que o relacionamento está construindo é a coisa mais cara que se tem, isso, né? Que é a intimidade. Ele é um bom marido, mas mudou algumas coisas desde o casamento. Não a forma como me trata, mas de aparência e pensamento. E eu não sei o que pensar sobre isso ainda. Algumas coisas que mudam e de fato mudam, Nossa, né? Isso é ótimo. Essa questão é ótima. Eu falo que a gente está constantemente recasando. Nós não somos as mesmas pessoas. Eu não sou a mesma pessoa com qual meu marido se casou há 17 anos. Eu nem me reconheço naquela mulher, naquela menina que casou com ele, né? Então, é muito natural que a gente mude e, assim, a gente vai se adaptando,
né? Olha, isso para mim hoje não funciona mais. As regras que funcionavam antes não são as que funcionam hoje e talvez não são as que vão funcionar daqui a 10 anos. Né? E a gente vai se adaptando, a gente senta, a gente conversa. Ah, isso aqui não tá mais legal, não gosto mais. Mas você sempre gostou, qual o problema? Eu não sei, né? Como que a gente pode fazer? Como é que a gente pode lidar juntos com isso agora? Né? Então a gente vai recasando, é natural as pessoas mudarem. O que a gente precisa é comunicar um ao outro, né? E a gente trabalhar isso dentro da relação. E não a gente procura resolver isso sozinho, né? Ai, o que eu faço? Está acontecendo isso na minha relação. Senta e conversa com o marido. É esperado essa maturidade dos dois, porque tem algumas pessoas que não vão conseguir. A realidade é que algumas pessoas não vão conseguir falar isso com o marido, falar isso com a esposa. Aí procura uma ajuda, terapia de casal, né? Procura uma terapia que a gente está aí para isso. Sim, exatamente. E levar em conta, né, que quando a gente constrói uma família e chega nesse lugar de dizer que é monotonia, nós já fizemos tudo, já tivemos filho, me referindo àquele comentário anterior, já tivemos filhos, já viajamos, mas agora não parece nada divertido. Quer dizer, não é isso um bom sinal do ponto de vista, inclusive, da saúde emocional de quem está afirmando tal coisa. Veja, o que nos mantém inteiros para a vida é o quanto também nós conseguimos ser produtivos. Será que eu também não estou dispondo a minha vida em torno do casamento em si, esperando que ele me dê a seiva da vida? A seiva da vida está também no quanto eu me torno interessante, o quanto eu me torno alguém que oferece um ambiente de maturidade, de crescimento. Será que essa mulher trabalha? Será que tem um foco? Será que ela tem um objetivo? Trabalha, que eu digo, por isso? Será que ela tem um plano, um sonho? E esse marido? Então, para dizer o seguinte, a vida não tem como ser monótona, gente. Ela só é monótona quando você para, quando você estaciona. Mas não é possível que numa família que tem filhos, que tem um marido e uma mulher que são completamente diferentes, que tem um mundo girando à parte, que diga assim, ai, que monotonia. Vai fazer alguma coisa com a sua própria vida, porque isso vai fazer a diferença. Aí eu vejo que pode ser que muitas das relações tenham uma certa dependência emocional e tem uma idolatria do próprio casamento, tem uma fantasia no próprio casamento. A vida não é só casamento, a vida é mais interessante. No que diz respeito a casamento, falta ser alguém que construa e não somente que espere um casamento divertido. O casamento já é divertido por si só. Dá um monte de BO para resolver e dá uma diversão total. Eu acho isso tão importante, complementando o que a Darleide falou, porque se você é cristão, você tem que colocar uma lógica de raciocínio cristão para o seu casamento, e a lógica de raciocínio não é de Hollywood. Em Hollywood, um homem caminha em direção a uma mulher. Quando você olha para a Bíblia, Abraão e Sara caminhavam em direção ao destino em que Deus colocou para eles. José e Maria caminhavam em direção ao destino que Deus colocou para eles, e assim todos os casais. Quando a gente acha que nós somos o fim, nós mesmos, chega uma hora que esse fim vai ser muito rápido. Então, é uma instituição criada por Deus para um objetivo que existia antes da instituição. Então, a gente se rende a um projeto divino, porque se o projeto foi exclusivamente meu, eu exclusivamente tenho que ter energia, força e sabedoria para fazer dar certo. E não vai dar. Verdade. A última aqui para a gente fechar, então, tem a ver com a família. Casar com o marido, casar com a família também. Coloca, em vez de falar meu marido, fala minha mulher, porque tem marido desde o começo. É verdade, né? Olha só, então vamos lá. Minha mulher é ótima, mas tem um ranço da família dela. Será que eu deveria ter procurado alguém com família mais legal? E aí? Imagina as coisas que passam, né, na nossa cabeça, na cabeça das pessoas, em meio ao relacionamento. Eu casei com o marido, eu casei com a esposa. É ele que a gente já é tão difícil a gente estar falando aqui, o marido e a esposa, né? Conseguir alinhar, imagina ter que alinhar com a família inteira, é demais, né? Não? Então, eu acho que o principal é ali, ó, tá escrito, é respeito. É conseguir respeitar, né, as diferenças, é a gente respeitar. Então, nós dois juntos aqui, marido e mulher, deixará o teu pai e a tua mãe. Se unirá a sua mulher. Se unirá a sua mulher, não é? Então, eu deixo e agora eu me uno à minha esposa e agora o meu foco é aqui. Então, aqui os familiares estão aqui fora e a gente aprende a respeitar e a gente faz isso juntos, né? A gente faz isso juntos. Eu não tenho que amar a todos eles, mas eu devo, no mínimo, respeitar.
Verdade. Bom, e esse é o nosso assunto de hoje, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai voltar trazendo um tema muito bom também. Eu já te pergunto, você tem orado pelo seu relacionamento, pela sua família, pelo seu casamento? E quais são os motivos que você tem orado? Ou se não tem orado pouco, vamos buscar alguns motivos para orar pelo nosso casamento? A gente vai para o intervalo e volta já. Vamos lá, de volta entre família por aqui na TV Novo Tempo. Obrigado aí pela companhia. Você, minha amiga dona de casa, tá no corre-corre, acompanhando sempre a gente aí, né? Deixa o volume da TV mais alto, vai acompanhando a gente. Você que tá no escritório aí trabalhando, né? Deixa o fone no ouvido, de vez em quando dá uma espiadinha ali, né? Pelo YouTube. Para você que acompanha a nossa programação aí no seu estabelecimento comercial, para você que talvez está no ônibus também assistindo a gente ou nos mais diversos lugares. Obrigado por esse carinho todo especial. Obrigado pela companhia de sempre, as amigas costureiras, enfim, todo mundo, né? Pessoal que trabalha aí com artesanatos. Obrigado pela companhia na TV Novo Tempo. E ó, para você que está sempre acompanhando a gente aí, eu quero te convidar para juntos celebrarmos esse momento tão especial que a TV Novo Tempo tem, que é o programa Anjos em Ação. E aí, vamos celebrar junto com a gente? Então será no no sábado, dia 25 de novembro, às 20 horas. E a gente convida você para se juntar a nós nessa noite toda especial, Anjos em Ação 2023. E o tema, o Toque da Fé. Um programa único, viu, da Rede Novo Tempo de Comunicação. E a nossa missão, o que é? É expressar a nossa profunda gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito, tem proporcionado à Rede Novo Tempo como um todo, aos telespectadores, aos ouvintes da rádio, aos internautas. E além disso, é um momento de consagração, onde nós também estaremos lançando por aqui, os nossos projetos, né, os nossos planos para o próximo ano. E o tema do Anjos em Ação desse ano é o Toque da Fé. A gente vai acompanhar uma trajetória toda aqui, nos levando a uma jornada extraordinária. Começando já com o toque da criação, viu? Pois nós somos, sim, filhos de Deus. Explorando as consequências também do toque do pecado, as dores, as guerras, a morte. Como podemos encontrar esperança no meio dessa tempestade toda e nos aprofundando no toque do amor de Cristo na cruz. E finalmente, contemplando, né, nós contemplaremos ali o grande toque final, que é a volta de Jesus. Então vai seguir nessa cronologia o programa Anjos em Ação desse ano. Eu tenho certeza de que você não vai perder, não é mesmo? Então, ó, teremos cantores da gravadora Novo Tempo, apresentadores da TV, lindos testemunhos de vidas transformadas. Tá imperdível, só te digo isso, tá imperdível. E não esquece de marcar aí na sua agenda, no seu calendário, dia 25 de novembro, é um sábado, às 8 horas da noite. Nós esperamos você para celebrar junto com a gente Anjos em Ação 2023, o Toque da Fé. Bênção demais, hein? E continuando por aqui, no nosso Entre Família, falando sobre a questão dos relacionamentos, né? Problemas comuns dentro do relacionamento, aqueles problemas que às vezes, né, faz tempestade em copo d'água. Já ouviu essa frase, né? Clássica. E às vezes é isso, problemas pequenos que a gente acaba fazendo uma tempestade grande e pondo até em risco o casamento. Então a gente vai aprender agora alguns motivos pelos quais orar dentro do nosso relacionamento. Então, ó, a gente vai trazer aqui na tela, daqui a pouquinho a gente traz aqui na tela, alguns dos passos para a gente poder orar, né? Alguns temas que nós devemos orar dentro do nosso relacionamento, dentro do nosso casamento. E se você talvez sente que precisa de mais oração dentro do relacionamento, segue essas dicas aqui que são realmente imperdíveis. Ore por, e aí vem o nosso primeiro tema aqui, unidade. A unidade do casal, pastor Aleixo. Eu gostaria de dizer que nós como seres humanos não conseguimos ficar juntos. Isso é impossível. Existe um texto que é um dos textos muito popularizados, mas o contexto dele é importante a gente dizer. Jesus falou assim, quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele não estava dizendo que a nossa reunião traz Jesus. Ele está dizendo que Jesus é que possibilita uma reunião. A gente tem 1 milhão de motivos para não estar juntos. Nós somos incompatíveis radicalmente. Toda a unidade de fato acontece porque Deus nos une. Como é que você consegue juntar 12 pessoas como aquelas que ele juntou? É porque não eram 12, eram 13. Aqueles 12 nunca estariam juntos dando certo. É porque Jesus estava com eles, aí dá certo. Então, orar por unidade é quando o casal se aproxima de Cristo.
aí eles ficam juntos. Verdade. Vamos lá para o próximo tema aqui, então, ó. Ore por sabedoria. E aqui nesse ponto de sabedoria, a gente pode colocar, né? Sabedoria para escolher as amizades, sabedoria nas finanças do casal, sabedoria em vários pontos também, né? Você está olhando para mim, né? Eu estou aqui coçando para dizer. Sabe que isso aqui é uma coisa muito importante e deve-se orar por sabedoria e se submeter ao que Deus vai fazer para quando nos dá sabedoria. Mas quando você olha para a Bíblia, sabedoria não é um alto poder cognitivo. Sabedoria na Bíblia não é intelectualidade. Sabedoria na Bíblia é um traço de comportamento. É um comportamento sábio. Ele fala que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, tratável, plena de misericórdia. Então, o que é uma pessoa sábia? Ela tem uma disposição para perdoar antes da briga. Ela já está disposta a perdoar. Ela está disposta a consertar o relacionamento, mesmo quando ela compreende que as causas do relacionamento ou da briga não é dela. Então, eu falo, Senhor, eu quero ser sábio. Ele vai desenvolver em você um traço de comportamento sábio. Isso é muito, muito importante. Sabedoria é, repito, um traço de comportamento. Mais do que uma mente, não é uma mente poderosa, é uma mente submissa. Verdade. Vamos trazer aqui o nosso próximo tópico, então. Ore por paciência. E essa questão da paciência aqui, até trago para você, Darleide. Paciência no dia a dia, né? Porque a gente, como já comentamos por aqui, a gente enfrenta as diferenças de um e do outro constantemente, que são absolutamente normais, né? Orar por sabedoria, de extrema importância também, né? Sim, até porque os desafios da vida pedem que a gente tenha sabedoria para lidar com eles, pede que a gente tenha paciência, e nós tratamos em algum momento aqui sobre individualidade, ter inclusive a paciência de nos reconhecer na relação como muitas vezes sendo um agente de prejuízo. Quando nós falamos dos problemas comuns de casamento, eu penso que a maior parte de nós estamos pensando no que o outro faz, no que eu posso suportar do outro, no que eu posso ou devo, enfim, considerar do outro, mas eu diria que nós estamos falando aí, né, justamente sobre buscarmos o Espírito Santo, que vai nos dar o fruto da paciência, o fruto do domínio próprio, o fruto da sabedoria. Isso tudo advém do Espírito Santo, não é inteligência adquirida nos livros, não é adquirida nem mesmo na terapia, ainda que isso tenha o seu lugar. Nós estamos falando de algo que é sobrenatural. Não se faz um curso para ter paciência, não existe uma diplomação em domínio próprio, existe somente o sobrenatural. Então, essa oração em busca do sobrenatural para que a gente lide sabiamente com aquilo que é natural da vida, mas com uma capacidade que vem de Deus para cada um de nós. Nós estamos orando, então, pelo Espírito Santo para moldar o coração da gente, moldar a nossa relação. Verdade. Bom, o próximo que chega para a gente por aqui, então já pegamos o quê? Orar pela sabedoria, unidade, paciência e agora intimidade. Daniele, esse é um assunto de extrema importância para o casal, né? Intimidade no relacionamento e intimidade física também, que tem que ter. Total. Intimidade física é um dos pilares ali, né, que sustenta a relação, que diferencia a relação de uma relação ali fora. Né? Então, quando a gente faz estudo de relacionamento, né, um dos pilares é a intimidade, é esse afeto, é o estar junto, é o pegar na mão, é a intimidade sexual. Né? É algo de extrema importância, porque ele é além do prazer. É um relacionamento, tem começo, meio e fim, né? Esse momento da intimidade tem começo, meio e fim. Se a gente quer algo bom à noite, a gente começa no café da manhã, no bom dia, né? E é de extrema importância, ele traz uma conexão, é o auge da relação, é a celebração do amor. Então, se a gente passa o dia se amando, se respeitando, a gente celebra amor. Agora, se a gente está desconectado ao longo do dia, né? Isso também vai refletir na intimidade do casal. E é de extrema importância, porque une, né? Conecta. Aqueles beijos inesperados, né? Aquele carinho inesperado também, não só querendo alguma coisa em troca. Exatamente. Isso faz toda a diferença também. Aquele agradinho, né? Para continuar trazendo aquele sentimento gostoso de emoção, né? Fantástico. É legal a gente enfatizar que não se pode ter intimidade sem santidade. Quanto mais eu me santifico, mais íntimo eu fico. Porque a falta de santidade sempre vai levar com que eu tenha coisas a esconder. Sempre. Quando Adão e Eva estão criados santos, eles estavam nus, expostos um diante do outro. E houve o pecado, a primeira reação de um para com o outro foi esconder um do outro. Sem santidade não há intimidade. Se você não valorizar essa santidade de buscar fazer a vontade de Deus, sempre haverá culpa, haverá vergonha, haverá medo, sempre há coisas a esconder, sempre.
Verdade. E o próximo que a gente entra por aqui, orar pela saúde. E a saúde aqui, um do outro, né? Saúde da família. E entra naquele ponto também que às vezes, eu digo nós homens, às vezes a gente é meio cabeça dura, né? Questão de ir ao médico. A gente até abordou um tema sobre isso, falando aqui do questão do Novembro Azul, né? Trazendo essa conscientização, orar pela saúde um do outro e acompanhar também, buscar para que tenham vida longa juntos. Faz toda a diferença, né? Porque um doente, o outro não fica bem também, emocionalmente, fisicamente, e abala toda a estrutura familiar, né? Era isso que eu ia falar, né? Orar pela saúde física e saúde emocional, porque ela vai refletir no casal, né? Se eu não estou bem, que seja emocionalmente, vai refletir no casal. Darleide? Exato. E é bom que a gente considere junto disso que muitas vezes um pode ser o motivo do adoecimento do outro. Sim. Então a gente volta para aquele lugar em que a gente diz de orar para que sejamos mudados, moldados, transformados, para que nós sejamos cooperadores de Deus na construção de uma família. Há muita mulher que está doente porque o seu marido falta a ela como alguém que deveria estar na relação por ela. Tem muito homem que também está doente porque não tem uma mulher em santificação para também ser agente de bênção dentro da sua casa. Há filhos doentes, ou seja, nós nos adoecemos uns aos outros. Permaneçamos orando, pedindo que o Espírito Santo molde o coração da gente para nós sermos agentes de saúde física, mental e espiritual dentro de casa. Verdade. Vamos lá para o último, então, e fechando muito bem todos esses pontos aqui para orar pela humildade. Esse é um ponto de extrema importância dentro do relacionamento, né, pastor Aleixo? Eu acho que é central. Sem isso né? não dá. É central, né? Tem um livro famoso que falou Casais inteligentes enriquecem juntos. E a gente pode fazer um outro, né? Casais não inteligentes nem ficam juntos. E essa inteligência é humildade. A humildade, ela é basicamente, aliás, principalmente para que as respostas da oração dos itens anteriores façam efeito. Se o problema é o mar, Deus pode fazer você andar por cima, Deus abre o mar, mas Ele também manda um barco. E você não pode escolher qual forma Deus vai responder. Por exemplo, eu pedi por saúde, Deus me mandou uma porção de informações sobre coisas que eu devo fazer. Eu pedi por paciência e Deus me coloca diante de circunstâncias onde a paciência vai ser desenvolvida. Eu peço por unidade, Ele me responde. Então, às vezes eu quero que Ele me abra o mar, mas Ele está me mandando um barco ou está me ensinando a nadar. E isso é o jeito de Deus fazer. Há uma expressão bíblica muito importante que é a mansidão. A mansidão, ela vem do lado do domínio próprio. O domínio próprio é a capacidade que Deus dá para eu refrear meus instintos maus. A mansidão é a capacidade que Deus me dá de me submeter à vontade dEle. Então, isso aí, eu submetendo minhas vontades, mas também ele é junto com eu submetendo a vontade de alguém que tem uma inteligência maior do que a minha. Verdade. Bom, e a gente vai fechando esse bloco já agradecendo. Darleide, obrigado, viu, por estar com a gente mais uma vez aqui, por dispor, né, desse tempo mesmo à distância, estar com a gente, matando saudade do povo aqui também. Obrigada, meu amigo. Obrigada, Aleixo, Dani, a audiência de casa. Semana que vem estou aí presencialmente. Um beijo, um lindo final de semana, um feliz sábado para todos. Cuidem do casamento, cuidem da família, cuidem do compromisso, dessa aliança que não é somente entre duas pessoas, é uma aliança com Deus. Que Deus nos ajude a sermos família e casal para a glória de Deus. Um grande beijo, até semana que vem. Amém. Tchau. E agradecendo também a você, Dani. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. E que recado que você deixa para os casais que estão em casa? Na verdade, eu queria fazer um convite, posso? Por favor. Eu queria convidar as mulheres, porque o grupo é de mulheres, que se identificaram com o que ouviram aqui, que querem saber mais. Eu quero convidá-las para fazer parte de um grupo. Então, deve estar passando aqui o meu Instagram? Isso, o Instagram está aparecendo na tela agora. @terapeuta-casal Daniele Santos e o telefone 12995... Esqueci. Tá no Instagram? 99257-7296. É isso. Manda um oi para mim e aí eu passo as informações, eu explico para você direitinho como que vai funcionar e de que forma que eu posso te ajudar. Legal. E no Instagram tem todas as informações também, né? Acessando o Instagram. Acesse o meu Instagram e manda um direct para mim. Boa, e eu vou mandar ótimo. para você as informações de como que vai funcionar. Fechou, maravilha. E a gente faz um intervalo rápido. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta trazendo o quadro Marcadas pela Fé.
E a história de hoje, experiência que a gente acompanha hoje aqui, emocionante demais, você não pode perder, tá bom? É rapidinho, a gente volta já. De volta por aqui no seu Entre Família, último bloco, chegando ao finalzinho já do nosso programa e a gente já traz o quadro Marcadas pela Fé. A dor da perda de um filho é algo indescritível para uma mãe, né? Cada batida do coração parece que sente o batimento do filho junto também, aquela perda, aquela dor que invade a alma. E no nosso Marcadas pela Fé de hoje, a gente conversa com uma mãe que viveu esse drama, passou por momentos tão difíceis, mas que também sentiu a mão de Deus, sentiu o poder de Deus, do Espírito Santo atuando na vida dela. A gente conversa agora com a Ana Beatriz, está com a gente por aqui. Ana, prazer falar contigo. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, o prazer é meu. Ô Ana, para a gente entender um pouquinho, né, a sua história, você perdeu um filho aos 20 anos de idade, bem novo. Se você se sentir à vontade, você pode compartilhar com a gente um pouquinho, né? Como é que foi a perda do seu filho? O que aconteceu? Na verdade, o Leonardo tinha 21. Uhum. Ele saiu com os amigos e o carro capotou na volta, né? Ali entre a Johnson e a Panasonic, né? Já chegando em Jacareí. E ele saiu do carro. Ele devolveu o celular dele para o motorista, para o amigo que estava de carona, mas tinha uma menina no banco de trás, amiga deles. E ele voltou para ajudá-la, que ela estava com medo de sair, né? Aí, quando ele desafivelou ela, veio um carro em alta velocidade e bateu no carro que eles estavam. E ele foi lançado fora e um caminhão de cimento tombou em cima do meu filho. O caminhão estava carregado de cimento, né, de sacos de cimento. Então, ele teve politraumatismo. Agora, Ana, o Léo, ele era um rapaz que ajudava muitas pessoas, um rapaz que servia muito a Deus. Quando você teve essa notícia, qual foi o seu sentimento? Foi culpar a Deus? Foi questionar a Deus? Qual foi o primeiro sentimento que veio no seu coração em relação a Deus, pelo que tinha acontecido com seu filho? Ai, desculpa, eu já estou até fico emocionada assim, quando eu falo. Foi. Eu quebrei a porta do quarto da minha mãe no soco e falava para Deus assim, isso é no seu peito, Deus. Por que você matou meu filho, né? Eu culpava Deus, eu achava assim, o anjo do Léo tentou salvar o Léo, mas Deus falou que não, o Léo tinha que morrer. E eu, durante 3 anos e meio, eu culpei a Deus bastante. Eu falava para todo mundo que Deus tinha matado meu filho. Ana, e a gente, é um momento de forte emoção, né? A gente sabe relembrar. Isso aconteceu, foi em 2014, né, Ana? Foi dia 1º de junho de 2014. E é uma dor que sempre volta, né? Volta, mas assim, quando foi em janeiro de 2018, estava indo para o litoral e eu fui sozinha, descendo a serra ali, falei com Deus, assim, Senhor, por que o Senhor matou meu filho? E aí, na hora, eu senti, assim, no meu coração, assim, parecendo que Deus falando comigo, o meu filho também morreu. E aí eu entendi que não foi Deus que matou meu filho, foi o pecado, né, que matou meu filho, não foi Deus. Verdade. E a partir daí eu comecei uma luta espiritual mesmo com Deus, né, com muitas vindas, caía, levantava, né? Mas sem desistir da fé, sem desistir da igreja, né? Sem desistir sem desistir da fé, sem desistir da igreja. E você vê que isso tem te fortalecido, tem te ajudado a se envolver nas atividades da igreja, buscando mais a palavra de Deus, aumentando a sua fé. Isso tem trazido mais forças para você. Então, a partir daí que você começou a buscar mais forças para poder seguir em frente, foi isso? Foi isso. Muita oração, tive muito apoio dos irmãos da igreja, sabe? Muitas mesmo, né?
e buscando a Deus, nunca deixei a igreja, assim, por conta disso, né? Eu culpei Deus bastante, mas depois eu entendi que não foi Deus. Mas, quando foi agora nesse ano, eu tive uma luta muito espiritual com Deus, né? Fiz jejum, oração, e Deus tirou aquele peso das minhas costas, sabe? Aquela âncora pesada que eu carregava, né? Eu me desfiz, eu tinha tudo do Léo, tinha conta de telefone, extrato bancário, tudo que era dele eu tinha, sabe? Aí eu desfiz de tudo que era dele, consegui, ele tinha uma guitarra bonita que ele tocava, eu dei pro meu sobrinho, que toca também na igreja, desfiz de tudo. Até o celular que era quebrado, no acidente comigo ainda, sabe? Eram os ídolos que eu tinha, né? Pareciam ídolos que eu tinha, que me recortavam. E eu me desfiz disso tudo, com muita oração, muito jejum, pedindo para Deus me libertar, que é um vídeo que eu carregar, né? Não é fácil. Aí, com muita oração, com muita fé em Deus, me apegando ao Senhor, né? Verdade. Deus fez essa obra na minha vida e eu, graças a Deus, eu estou liberta. E nesse meio tempo, né, você recebeu muita força aí da família, da igreja. Deus usou muitas pessoas para poder trazer o conforto, a paz para o seu coração. Inclusive, eu fiquei sabendo que até um gatinho foi usado, é isso? Para poder trazer mais alegria para o seu coração. Conta para a gente essa experiência aí de Deus usar um gatinho para poder te ajudar. O Cirilo era um gato nosso já, né? E era um gato preto que eu tinha. E o Cirilo, ele ali, nas horas que estava assim, muito chorando, muito triste, ele deitava do meu lado e punha a patinha dele em cima da minha mão. Ele deitava do meu lado, esticadinho assim, e às vezes ele punha a patinha em cima da minha mão, ele ficava bem agarradinho comigo. Toda vez que ele via que eu estava... E o gato foi assim, Deus usa o vaso disponível, né? E o Cirilo foi assim um anjo na minha vida, vamos dizer assim, a gente pode dizer assim, né? Foi uma espécie de um anjo na minha vida, sabe? Foi um vaso mesmo na mão de Deus para me dar conforto e consolo. A gente tem algumas fotos, enquanto vão passando as fotos aqui, eu já te pergunto também, né? O Léo, ele era um rapaz muito usado por Deus, né? Você pode falar um pouquinho pra gente quem era o Léo, né? O que ele realizava ali na comunidade também, que a gente sabe que ele deixou um legado significativo também, né? Inclusive, até uma rua foi colocada o nome dele em uma rua, demonstrando tudo que ele fazia pelas pessoas também. Sim. O Léo, ele foi desbravador e depois ele lá na igreja que eu frequentava, o Parque dos Príncipes, aí em Jacareí, e tinha um grupo deles que ele cantava Libras, né? Então ele participava bastante. Aí depois ele prestou o Enem, ele foi estudar no Mackenzie, né? E lá ele teve muitos amigos e muita gente testemunha assim da bondade do Léo, porque o Léo, ele era uma pessoa bonita, por dentro, por fora e por dentro, sabe? Ele era uma pessoa muito generosa, uma pessoa caridosa, sabe? Uma pessoa muito parceira. E até vou contar um fato, que ele conheceu um rapaz pela internet que mora na Noruega. E esse rapaz estava querendo cometer suicídio, né? Estava assim, desesperado. E o Léo conversando com ele e tal. Aí quando o Léo morreu, ele mandou mensagem para mim. Ele falou, eu não acredito que é isso. Eu falei, infelizmente é. Aí quando foi no final de 2021, ele escreveu uma carta para o Léo, colocou num quadro e mandou para mim, para que eu colocasse na lápide aqui do Léo, mas porque acho que na Europa é comum isso, né? Mas infelizmente eu não pude colocar, porque aqui não permitem, né? Mas eu tenho esse quadro comigo, ele escreveu em Léo, ele começa assim, querido Léo, e termina, descanse em paz, meu irmão. E ali nessa carta ele descreve o benefício que o Léo fez para ele com sua amizade, né? Mesmo sem nunca conhecer o Léo. Hoje ele é um rapaz, ele é noivo, eu o acompanho assim, de vez em quando, né? Nas redes sociais também não o conheço. Sempre que eu posso a gente conversa, né? Mantém contato.
E tantos outros testemunhos, assim, esse eu acho que foi o que mais me impactou, porque ele se dignou a me dar esse presente, né? Verdade. Lá da minha aqui para mim, entendeu? Que lindo, viu? Ô Ana, assim como você, eu acredito que muitas mães que nos acompanham em casa talvez estão sofrendo essa dor do luto, da perda de um filho, ou talvez outras pessoas a perda de um ente querido e às vezes não sabe onde buscar essa esperança e talvez até culpam Deus, como você comentou no começo, né? Por que Deus? Né? Mas deixa um recado para essas mães que perderam os seus filhos e essas pessoas que estão passando pelo luto. Qual o recado que você deixa para elas? É o seguinte, não é fácil, né? De fato, é uma dor assim, não dá para mensurar. Uhum. Mas eu acho que o principal é a gente se apegar com Deus, né? Não tem outra saída, sabe? É se apegar com Deus, buscar o Senhor mesmo em oração, aceitar ajuda de outras pessoas, sabe? Em orações. Eu tive muita ajuda do pessoal da nossa igreja, né? Da minha comunidade, mas de outras religiões também, sabe? Eu não posso também ignorar isso, né? Sim. Muitas pessoas com carinho, sabe? Assim, é o tempo. Para mim, demorou bastante. 9 anos de luto pesado, fechado. Uhum. Eu usei 1 ano em favor do meu filho. Uhum. Eu fiquei tão assim, eu fiquei muito assim, eu me entreguei mesmo à dor. Uhum. Eu não sei se o que eu fiz foi correto, né? Mas o importante de tudo é a gente não se esquecer de que Deus também passou por isso, né? Verdade. Jesus também morreu, sofreu por nós, né? E que Ele atenta às nossas dores. Com certeza. Ana, obrigado de coração, muito obrigado por compartilhar com a gente esse momento tão difícil na sua vida, mas que em todo tempo, em todo momento você sentiu a mão de Deus. Deus continue te abençoando muito. Obrigado, tá? E eu que agradeço a oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Bom, e a gente encontra na Bíblia também, né, histórias, relatos de mães que perderam os filhos. Pastor Aleixo, traz pra gente essa reflexão agora também. E que testemunho, que história incrível, que história de superação a partir de um impossível que Deus concede, né? Naquele dia em que Jesus saiu da tumba, ele decretou a pena capital sobre a morte. Então a morte já foi sentenciada e essa execução vai acontecer. A Bíblia traz histórias de pessoas reais, de carne e osso, que viveram experiências reais como as nossas, mas não são somente as experiências delas que fazem da Bíblia um livro incrível. O que faz da Bíblia um livro incrível, singular, a palavra de Deus que faz efeito na nossa vida, é o relacionamento, o contato do que Deus fez na vida dessas pessoas, que coloca a fé numa outra dimensão, num relacionamento sobrenatural com aquele que cuida de nós. A história de uma mãe, por exemplo, que teve e viveu a experiência da perda de um filho, como Eva, que perdeu 2 filhos no mesmo dia. Um filho que saiu degregado, um que se perde, e como Deus lidou com esse coração, alguém que teve a vida e olhou para uma situação onde ela foi responsável por essa situação, ao mesmo tempo que Deus chega e transforma, leva um nome, traz esperança, ela ouve falar dessa semente prometida. Você quer saber dessas e de outras histórias que se relacionam diretamente com a sua? Marcadas pela fé. É mais do que uma folha diagramada muito bem feita. É um texto vindo diretamente da mente de Deus, colocado num diálogo para a sua vida e que você tem na sua casa assim que você falar com a gente. Você entre em contato com a gente, preenche um cadastro, as suas informações são aqui guardadas com muito carinho, responsabilidade e você espera que essa informação vai chegar até a sua casa. Sim, isso aqui chega até a sua casa, você não paga nem pelo envio, é só você falar com a gente, os telefones são esses que estão aparecendo aí agora para você, marcadas pela fé, esse material preparado de maneira especial para você refletir, cuidar, pensar na sua vida. Deus disse que o amor é maior do que a vida. Nós não estamos acostumados com uma frase tão radical, mas o amor, creia, ele é anterior à vida. Antes mesmo do primeiro ser humano respirar, o amor já existia. O texto diz que aquele que não ama
não conhece a Deus porque Deus é amor. Portanto, antes de existir absolutamente qualquer outra coisa, existia Deus e o amor. Quando Adão abriu os olhos, o amor lhe foi explicado. Quando ele olhou para sua esposa pela primeira vez, ele viu um amor que não vinha do coração dele, que não foi ele que criou, e Deus não disse para Adão e Eva, agora vocês vão produzir um amor. Não, o amor existia antes dele. Portanto, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem tiver amor, nada disso aproveita, porque o amor é anterior à linguagem. Ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, nada disso aproveitaria, porque o amor é anterior ao meu próprio egoísmo. Mas há uma coisa sobre o amor. Como o amor é anterior a tudo que passa, o amor não passa. O amor é a linha que nos conecta na eternidade. Tudo passa, menos o amor. Pessoas que amam já estão conectadas com a eternidade, porque tudo passa. Permanece a fé, permanece a esperança, permanece o amor. Falamos hoje aqui de relacionamentos e de problemas reais ou problemas que nós criamos. De fato, são problemas. E falamos de fantasias que a gente cria e isso nos gera muita dor. O que Deus nos diz sobre o amor é que amor se aprende, amor se desenvolve. Amor não é autogerado. Olhe para a pessoa que está vivendo com você e ao olhar para essa pessoa que está vivendo com você, pergunte para Deus como é a maneira como Ele pensou esse relacionamento que o glorifica. Esse amor que permanece e que faz com que tudo seja diferente. Agora vejo em parte, mas o amor nos dá completude. O amor é o vínculo da perfeição. Ame, ame e se entregue a Deus, que é o motivo para orar. Fale para Deus, Deus me ensina a orar e me ensina a amar em oração e que se eu for conhecido por uma coisa, que seja conhecido por alguém que ame e que esse amor seja a conexão da eternidade. A gente se despede por aqui, Abinal. Opa! Valeu, pastor Aleixo. Obrigado você de casa. Segunda-feira estamos de volta, né? Mais Entre Família. É isso aí. Vindo aqui com grandes assuntos, né? Oh. Até mais. Abraço, gente. Valeu. Tchau.